O vento sopra as areias do deserto, enquanto o mundo observa o desmoronamento de uma ordem que durou séculos. O ano é 1917. As ruas de Jerusalém, que testemunharam a passagem de impérios desde milênios antes de Cristo, agora aguardam um novo senhor. O general Edmond Allenby entra a pé pela porta de Jaffa, um gesto de respeito por uma terra que ele sabe ser volátil. O Império Otomano, outrora o gigante do Oriente, retira suas tropas, deixando um vácuo de poder e uma promessa de mudança. Pense na magnitude deste cenário. Um oficial britânico assumindo o controle da Cidade Santa no exato momento em que o mapa do mundo está sendo redesenhado por mãos distantes em Londres e Paris. Visualize os gabinetes escuros, onde diplomatas como Mark Sykes e François-Georges Picot traçaram linhas na areia com réguas e lápis. Eles dividiram o que restava do território turco, sem considerar as complexas divisões de clãs ou os laços religiosos que uniam aquelas pessoas. O Reino Unido recebe o encargo de administrar esta faixa de terra entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. O objetivo oficial é levar a civilização e preparar o povo local para a futura autodeterminação. Mas a realidade por trás das cortinas é uma mistura de estratégia militar para proteger o canal de Suez e o desejo de controlar as rotas para a Índia. A Declaração Balfour, escrita pouco tempo antes da conquista de Jerusalém, torna-se a base de um conflito que ecoará por gerações. O documento expressa o apoio britânico ao estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Considere a contradição inerente quando, ao mesmo tempo, os britânicos haviam prometido independência aos líderes árabes em troca de sua revolta contra os turcos. Duas promessas distintas para o mesmo pedaço de terra. O mandato começa oficialmente em 1922, sob o olhar da Liga das Nações, transformando a região em um laboratório social e político, onde as tensões começam a ferver quase imediatamente. Os anos 20 trazem uma onda de otimismo para alguns e um medo crescente para outros. Tel Aviv cresce do nada nas dunas de areia como a primeira cidade hebraica moderna. Enquanto isso, as famílias árabes que cultivam oliveiras há gerações sentem o chão sumir sob seus pés conforme terras são compradas por organizações sionistas. O governo britânico tenta equilibrar a balança, mas cada decisão parece favorecer um lado em detrimento do outro. Visualize as primeiras manifestações nas ruas de Jaffa e Hebron. O que começa como discussões políticas rapidamente se transforma em violência física. O Reino Unido envia policiais e soldados, mas eles se veem presos entre duas aspirações nacionais que não admitem concessões. Pense na década de 30 como o ponto de ruptura. A ascensão de regimes autoritários na Europa empurra milhares de judeus em direção ao porto de Haifa. Eles fogem da perseguição, buscando segurança em sua terra ancestral. Para a população árabe local, essa migração em massa parece uma invasão colonial protegida por baionetas britânicas. A Grande Revolta Árabe de 1936 paralisa a economia e transforma as colinas da Judéia em campos de batalha de guerrilha. Os britânicos respondem com uma mão de ferro, utilizando táticas de repressão que deixam feridas profundas na sociedade palestina. Visualize a Comissão PL em 1937, a primeira tentativa oficial de sugerir a partilha da terra. A ideia de dividir o território em dois estados é recebida com fúria pelos árabes e com profunda divisão entre os líderes judeus. O Reino Unido percebe que o mandato se tornou um fardo insuportável. Eles publicam o Livro Branco de 1939, que limita drasticamente a imigração judaica no momento mais crítico da história europeia. Essa decisão transforma antigos aliados judeus
em inimigos ferozes do governo britânico. A Segunda Guerra Mundial suspende temporariamente o conflito interno, mas o fim das hostilidades globais traz uma urgência desesperadora. Sobreviventes dos campos de concentração tentam chegar à costa de Israel em navios precários, enquanto o Reino Unido mantém o bloqueio naval. Considere a imagem do navio Êxodos, carregado de refugiados que são devolvidos à Europa, diante das câmeras do mundo todo. A opinião pública internacional se volta contra os administradores britânicos. Grupos paramilitares judeus iniciam uma campanha de sabotagem contra a infraestrutura britânica. Considere o ano de 1947 como o ato final. O Reino Unido, exausto e financeiramente quebrado após a guerra contra a Alemanha, anuncia que entregará o problema para a recém-criada Organização das Nações Unidas. O plano de partilha é aprovado em Nova York sob aplausos e lágrimas. Mas, na região, ele sinaliza o início de uma guerra civil total. Os soldados britânicos começam a arrumar suas malas, limitando-se a proteger suas próprias rotas de retirada, enquanto o caos se instala ao redor deles. Visualize o dia 14 de maio de 1948. O último alto comissário britânico deixa o porto de Haifa sem uma cerimônia de transferência de poder. No momento em que a bandeira britânica é arriada, David Ben-Gurion proclama o nascimento do Estado de Israel em um museu em Tel Aviv. Poucas horas depois, os exércitos dos países árabes vizinhos cruzam as fronteiras. O mandato termina não com uma transição suave, mas com o som de disparos e o início de um deslocamento populacional que mudaria o destino de milhões de pessoas para sempre. O legado desse período é uma arquitetura de calcário em Jerusalém, sistemas de leis que ainda são usados e uma ferida aberta que define a geopolítica do século XXI.